Apocalipse capítulo 13. Eu vou ler somente o último verso da atualizada, tá? Do 12, atualizada. Vou no 12. Atualizada, no último verso. Olha só o que diz aí, deixa eu ver se... Ok. Ok, olha só. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão se pôs em pé na areia do mar. Aí verso 13, capítulo 13. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. É como se fosse... Quem está vendo essa visão ali é o inimigo. Porque ele está colocando... Ele está na areia do mar e depois ele viu uma besta aí no próximo verso ali, do 13. Mas na fiel não tem. Terminou ali os que têm o testemunho de Jesus. Pronto, final, ponto final. E daí, João vai ver outra sequência de profecia. Aí eles botaram, o dragão ficou na areia do mar. E estando na areia do mar, ele vai ver essa visão, 13. Ou ele, o João, mas ficou confuso. Quem é que está na areia do mar aí na atualizada? É um acréscimo. Essa atualizada eles acrescentaram essa parte do verso que não está nas Bíblias fiéis. O dragão está lá na areia do mar. Aí ele que vai ver essa profecia do 14, do 13. E se pôs em pé sobre a areia do mar. E aí no 13, viu uma besta surgindo. Temos que ter cuidado. Que tipo de Bíblia você está usando? A adulterada, que é chamada atualizada, ou a fiel? Ok, vamos no 13 agora. Capítulo 13. Olha só. E eu fiquei sobre a areia do mar. E vi uma besta. Quem é que ficou na areia do mar aí? Na atualizada. Atualizada, vai lá na atualizada. 12. 12, última parte. E o dragão ficou na areia do mar. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Mas quem é que estava na areia do mar para ver a visão? João. João. Não o dragão. Não foi o dragão que teve a visão, hein? Que teve a visão, hein? Não foi o dragão que teve a visão, foi João, hein? Foi João o revelador. Ok? Então, o verso 17, na fiel, termina com o testemunho de Jesus. Ponto final. E daí vem outra cena. E estando João na visão, né? Na visão, não literalmente, na visão, e eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta. Na Bíblia adulterada, o dragão ficou na areia do mar e vai ver uma visão, vai ter uma visão. Ficou meio confuso. Ficou confuso? Isso é muito sério, isso aí. Mas isso não é o mérito agora, né? Mas queria só fazer a conexão. Muito bem. Vamos agora na Bíblia fiel, não atualizada, não adulterada. Apocalipse 13, verso 1. E eu fiquei sobre a areia do mar, e vi uma besta surgir do mar, tendo 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Nós explicamos tudo isso, né? Que as cabeças ali significam corpos religiosos, corporações religiosas, e os chifres ali são os governos religiosos. No sinal anterior, o dragão tinha 7 cabeças também e 10 chifres. Mas no dragão, as coroas estavam sobre as cabeças. E essa besta do Apocalipse 12 é o dragão. Não é Roma, é o dragão. É o dragão, isso ficou bem claro. Alguns teólogos querem distorcer as escrituras, dizendo que esse dragão é Roma. Não é Roma, gente. Roma é Roma, dragão é dragão.
Mas, irmão, como provar isso? Provamos? Vamos provar. Apocalipse 12. Voltamos atrás. Voltamos atrás. Verso 3. E apareceu outro sinal no céu. Não de outra besta, não é besta. É outro sinal. E eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre suas cabeças. Apocalipse 12, verso 3. É um sinal, um dragão. Tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças, coroas. Ele tem coroas nas cabeças. Quem é esse sinal? Quem é esse dragão? Verso 9. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás. Esse dragão é Lúcifer. É Satanás. Não é Roma. Não é Roma, tá? Aliás, é a antiga serpente. Gente, Roma estava lá no Jardim do Éden? Roma existia? Se as pessoas que dizem, os cegos que dizem que esse dragão é Roma. E eu já li numa lição da escola sabatina. Eu li. Esse dragão pode ser Roma. Aquelas interpretações sem pé nem cabeça que alguns fazem. Roma estava lá. A Bíblia diz, a antiga serpente que engana. Quem foi que enganou Eva? Satanás, o inimigo. Que enganou ela. Sim, que engana. A antiga serpente é esse dragão. É esse sinal vermelho. Agora vamos no 13. Vamos deixar que a Bíblia fale. 13. Vamos no 13. Ok. E eu fiquei sobre a areia do mar. Não foi Satanás que ficou na areia do mar, tá? A atualizada diz que foi Satanás. A fiel diz que foi João. João não é Satanás. Infelizmente, eu devo bater na tecla disso aí. Não estude a Bíblia. Não estude profecia com Bíblia atualizada que jesuítas estão colocando na mão de vocês. Infiltrados. Que estão nas igrejas protestantes, inclusive na nossa igreja, estão ansiosos para colocar uma Bíblia adulterada nas mãos de vocês. Quem ficou sobre a areia do mar não foi o diabo, foi João. E estando ali, Deus deu a visão. Isso, né? Deus deu a visão. Na verdade, ele ficou na areia do mar em visão, não é literal, tá? Não é literalmente estava ali, mas em visão. Irmão, como você sabe disso? Vai lá no capítulo 4. Ele subiu em espírito, em visão. Visão, não é literal. Apocalipse 4, logo no início. Em visão. Ok, vamos lá. Vi uma besta surgir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres, 10 coroas. No dragão, as cabeças tinham as coroas. Nessa besta aí, que significa Roma e as nações que fazem parte desse sistema, tá? Nos chifres estão as coroas, 10 coroas. E nas cabeças, nome de blasfêmia. Blasfemando essas cabeças. Dizendo ser uma coisa, quando na verdade não são. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como os pés de um urso. Eu vou até colocar aqui essa besta aqui. Deixa eu ver aqui. Só mudar a imagem aqui. A imagem. Vou mudar aqui a imagem logo, rapidinho. Vou mudar aqui. Ok, essa besta aqui. Vou até colocar grande. Colocar grande. Agrandar a imagem. Só um pouquinho, vou agrandar para vocês. Pois é, meus queridos, temos que seguir o que diz a Bíblia. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Não podemos andar como cegos ou ceguetes. Temos que andar com toda a luz. Deus mandou muita luz para a sua igreja. Muita luz, não pouca luz. Ou algum pinguinho de luz. É muita luz.
Estamos cheios de luz, cheios de verdades, num pouquinho, duvidando aqui, duvidando no ai, torcendo as escrituras, quando a escritura diz que esse dragão é a antiga serpente, e alguém vai tentando nos enganar com palavrinha suave, dizendo, esse dragão em última análise pode ser Roma e tal, pode ser Roma. Às vezes eles têm vergonha de falar o que é, né? De falar claramente o que é, eles ficam rodeando, pode ser Roma, etc. Não, não é Roma. Roma é Roma, dragão é dragão. E o 13 vai desmascarar isso. O 13, vamos no 13. Vamos no 13 agora. Vamos ver. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, referência à Grécia. Os seus pés eram os pés de um urso, Medo-Pérsia, Daniel 7. E sua boca como a boca de leão, Babilônia, Babilônia, boca de leão. E o dragão, o sinal lá que está, o dragão lá que está no capítulo 12, lhe deu seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, essa besta não é o dragão, mas o dragão lhe deu poder. Então, o dragão está lá no 12. Vai lá no 12. Chamada antiga serpente, lá no início, que engana todo mundo como enganou Eva. O dragão, capítulo 12, Satanás. Esta besta aqui, composta, não é o dragão. Mas o dragão lhe deu poder. Fique com o que diz a Bíblia. Não vai lá tentando torcer e enganar o povo. Nós não somos enganadores, somos pregadores da palavra de Deus. Pregadores da santíssima palavra de Deus. Sim. O dragão tem 7 cabeças e nas cabeças coroas, porque ele dá preeminência na parte religiosa, porque é mais espiritual do que civil. Se ele consegue enganar as autoridades religiosas, ele consegue fazer um monte de atrocidade. Mas aqui no 13, essa besta aqui do 13, são os chifres que tem as coroas. E as cabeças, nome de blasfêmia. É diferente. Tanto pela descrição profética, como pela denominação da besta. O dragão é denominado, chamado, o diabo, Satanás, antiga serpente, que estava lá no jardim do Éden enganando Eva. Aqui é outra coisa. E, por favor, não venha dizer que Roma estava lá no início da humanidade. Roma não estava, não existia. Então esse dragão lá não é Roma. Não é Roma. Ponto final. Assim diz o Senhor Deus na sua santíssima palavra. Assim diz o Senhor. E viu uma de suas cabeças como ferida da morte, e sua ferida mortal foi curada. E todo mundo se maravilhou com a besta. Então, essa ferida mortal, muitos dizem que é Berthier. Neste caso aqui não é Berthier. Mas, irmão, você está contradizendo tudo que nós aprendemos durante anos e anos. Bom, se o que você aprendeu foi heresia, tem que desaprender, né? Tem que desaprender. Essa ferida mortal daqui não é Berthier. Não foi general francês aqui. O que Berthier fez está no verso 10. Levou o Papa para cativeiro. Aquele que leva para o cativeiro irá para cativeiro. Quem levou ele? Berthier. E quem deu a ferida? Vamos ver que a Bíblia diz. Vamos ver quem é que deu a ferida. O que deu a ferida? Vamos lá, verso 14. Verso 14. Aleluia. A Bíblia vai desmascarar as heresias para que você possa ser selado, porque na boca dos 144 mil não haverá nenhum engano, nenhuma heresia, nenhuma falsidade. Assim diz o Senhor, vai ser a nossa palavra. Quem feriu a besta? Quem feriu? Verso 14. Apocalipse 13, 14. E engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, fazendo aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta que tinha sido ferida pela espada e vivera. Para fazer uma imagem para a besta que tinha sido ferida pela espada.
Então a besta foi ferida pela espada, não por um chifre. Não foi Berthier. Berthier é um chifre. Agora Berthier levou a besta, ou levou o papado para cativeiro, a cabeça ferida. Então o que significa essa ferida? O protestantismo. Sim, foi o protestantismo. O grande conflito, página 190, Testemunhas para a Igreja, página 373. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 363. Foi Lutero. O que o Lutero usou? Lutero usou espada literal? Não, Lutero não tinha exército. Ele usou a palavra a palavra de Deus, a palavra de dois gumes de Hebreus, capítulo 4, 12, de Efésios, capítulo 6, que vai dizer que a palavra, tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, feriu o papado. O Lutero não usou uma espada literal, usou uma espada espiritual, a Santíssima Palavra de Deus, que infligiu um golpe ao papado, segundo o Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia diz que foi Lutero. Agora, qual é a questão lá do general Berthier? O general Berthier, sim, cumpriu a profecia, terminando os tempos, né? Tempo, metade do tempo, tempos e metade do tempo, exatamente em 1798, o Papa foi preso e foi levado para cativeiro. Sim, Berthier cumpriu essa parte ali. Com certeza, não podemos tirar Berthier da profecia. Não podemos. Mas não podemos dizer que foi ele que deu a ferida mortal. No caso da Reforma Protestante, não foi ele. A Reforma Protestante deu essa ferida por volta do ano 1500. Berthier veio a existir quase 300 anos depois. 1798. Berthier cumpriu o quê? Apocalipse 13, verso 10. E a reforma cumpriu o quê? A reforma cumpriu o verso 3. Você vê como que muitos estão sendo enganados? Agora, irmão Leonel, por que estão ensinando que foi Berthier que deu a ferida? A razão é bem simples. Se os pregadores que estão lá na TV e tal, apresentando o Apocalipse 13, se eles dissessem que foi a reforma que fez a ferida, então a cura da ferida simbolizaria a queda do protestantismo e a união das igrejas protestantes com o papado. Porque foi a reforma protestante que fez a divisão entre o papado e os protestantes. Foi a reforma. Foi a palavra de Deus. Não mais venda de indulgência. Não mais adorar os padres para confessar nossos pecados diante de seres humanos falhos, comedores de arroz e feijão como nós. Eles também são homens, podem falhar. Nós também falhamos. Não vamos confessar os nossos pecados diante deles. Não mais adorar ídolos. Porque a palavra de Deus diz que não é para adorar ídolos. Temos que adorar o único ser verdadeiro, Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não mais purgatório. Não. Então, a reforma usou a Bíblia para derrubar as heresias do papado. E o papado sofreu um golpe, como diz Ellen no grande conflito. Um golpe, recebeu um golpe que ia ser sentido em todos os séculos. Pela reforma protestante que usou a Bíblia, que é a palavra de dois gumes. E Apocalipse 13, 14 diz que a besta foi ferida pela espada. E ele vai mostrar que os protestantes deram esse golpe ao papado. Agora, quando um pregador diz que não esquece da reforma e diz que foi Berthier, agora fica fácil para enganar o povo. Sabe por quê? Se você diz que foi a reforma que deu a ferida, então a cura da ferida simboliza o quê? Que nós, protestantes, deixamos de protestar contra as heresias romanas e passamos a praticar as suas coisas e andar de mão dada com o catolicismo. E por isso fica bem mais
fácil dizer que foi Berthier, né? E daí, a cura da ferida, o quê? General Mussolini, o ditador italiano, no mês de fevereiro de 1929. A ferida mortal foi curada. Isso é uma meia-verdade. Ok, ministro Leonel, por que é meia-verdade? Bom, a ferida foi causada pela reforma. A cura simboliza a queda do protestantismo. E visto que hoje esses protestantes estão se unindo e até pedindo perdão para o Papa. E o Papa também, aparentemente, né, não sei se é verdadeiro ou falso, mas está... sim, no passado fizemos muitas coisas e até chora por causa das atrocidades que a igreja cometeu e tal. Ok, agora estão se perdoando. Não mais divisão entre nós, não mais divisão no corpo de Cristo. Vamos cumprir, João capítulo 17, a oração de Jesus, todos unidos, todos unidos. Agora, isso é Fórum Cristão Global, Concílio Mundial das Igrejas e outras organizações ecumênicas que, infelizmente, os nossos líderes participam e apoiam, curando a ferida. É a queda do protestantismo. E visto que em 1888, a nossa igreja rejeitou a mensagem da justificação pela fé, já um declínio é o começo da cura da ferida, porque foi com a mensagem da justificação pela fé, com Lutero, que deu um golpe contra o papado, contra o despotismo, contra a ignorância espiritual, as trevas espirituais. Lutero bradou: o justo pela fé viverá. Sim, Ezequiel capítulo 4, na mensagem de Ezequiel 4, você vê os diferentes grãos. O primeiro grão foi: o justo viverá pela fé, a justificação pela fé, dando início de forma tremenda à reforma protestante. 1888, com a mensagem de John C. Waggoner, com o mesmo título, os nossos líderes rejeitaram essa mensagem. Mas não pararam aí. 1929 veio a mensagem do selamento, com o título, o selamento dos 144 mil. Não, perdão. O título do livro: A Vara do Pastor, o selamento dos 144 mil e um chamado a uma reforma. Um chamado para uma reforma. E a mensagem foi rejeitada. E por isso, no mesmo ano, como sinal de que a ferida ia ser definitivamente curada, Deus deu o sinal no mundo político. Mussolini restabeleceu o poder temporal do papado. Então, meus queridos irmãos adventistas, 1929 aconteceram dois grandes eventos proféticos que você talvez não sabia. Mussolini dando 44 hectares ao Vaticano, ao papado, lá na cidade, no Vaticano, estabelecendo o poder temporal do papado. E no mesmo ano, um pouco mais tarde, veio a mensagem da Vara do Pastor com o título: Vara do Pastor, o selamento dos 144 mil e um chamado para uma reforma. O que aconteceu? O que aconteceu lá em 1888, a mensagem foi rejeitada, ridicularizada, e até tiraram o nome do irmão Victor Utef, dizendo que é um separatista, é um dissidente, é um diabo, é inimigo da igreja, e até hoje eles perseguem a mensagem que vem para corrigir todas as heresias que o inimigo colocou dentro da igreja do Senhor. Sim? Então é muito fácil dizer: foi Berthier que fez a ferida. Aí você escapa da conclusão. Então, o que significa a cura? A cura é Mussolini. Aí você fica quieto, tranquilo.
Mas são 4 eventos. Lutero deu a ferida, depois em 1798 veio Berthier. Agora na cura, os nossos líderes rejeitaram a mensagem para continuar com a reforma e até unindo-se com, infelizmente, nesses concílios internacionais de igrejas e tal, eles dizem, não, a gente não está nos unindo, não. A gente somente estamos líderes lá, somos líderes, nós que organizamos tudo. Mas não, a igreja não está se unindo. Imagina, a igreja não pode se unir. São discursos túrbios, falaciosos. Se você não está se unindo, o que você faz aí como secretário-geral? Ganun Diop. Reverendo pastor adventista Ganun Diop. Aí você diz, não, imagina, a igreja adventista não está se unindo de jeito nenhum. Mas eles estão ali, ele e a cúpula. São eles que lideram. Para a igreja se unir, precisa passar pela associação geral, fazer um voto. Sim, não tem voto. Até hoje não tem voto. Mas eles estão lá, né? Estão em todas as reuniões. Estão até promovendo essas reuniões. Com dízimo, oferta de viagem. Viagem para cá, viagem para lá, viagem no Vaticano. Viagem lá, viagem em todos os países ali. Se unindo os protestantes. Unindo. E qual o motivo? Leia, por favor, irmãos, leia o livro Let Mutual Love Continue. Vai lá, leia. Vai lá o livro Fórum Cristão Global. Eles dizem que o corpo de Cristo temos que tirar a divisão, a desunião no corpo de Cristo. Sabe o que dizem que isso é corpo de Cristo? São todas as igrejas unidas para que a oração de Jesus em João capítulo 17 possa ser cumprida. Ou seja, católicos, protestantes, todos unindo em oração, não mais divisão, não mais seitas, todo mundo junto. Aí dizem, não, a igreja não está participando. Não está participando, e o que vocês estão fazendo aí? Por que vocês promovem essas agendas? Por que vocês promovem esses livros? Inclusive, vocês são líderes, secretário-geral da comunhão das igrejas, da comunhão das fé, não sei o nome, chama World Christian Forum. Estão lá. Irmãos, então é isso que significa a cura da ferida. Rejeição da mensagem da reforma, retrocesso da reforma e unindo-se com o papado, ou se unindo, né? Se unindo. A pessoa vai dizer, mas irmão, participar de uma reunião não quer dizer se unir. Ok, tudo em certo sentido sim. Mas você tem que saber o conteúdo dessas reuniões, o objetivo dessas reuniões, e para onde essas reuniões vão levar, e o que o Espírito de profecia, o testemunho de Jesus, falou sobre isso, porque isso vai levar para o decreto dominical. Primeiro, eles vão se unir em pontos de doutrinas convergentes, rejeitando a discordância, a divergência. Tudo que nos converge é Jesus, oração, pregação do evangelho, se unindo. E depois eles mesmos, essas igrejas protestantes, juntamente com a igreja católica, vão fazer uma lei dominical. Primeiro, unindo-se, pedindo perdão. Isso está num grande conflito em várias partes. Também está em Testemunhos para a Igreja, volume 5. Explica como a lei dominical vai ser dada. E estamos na fase preparatória, meus queridos. As igrejas se unindo. E infelizmente temos grandes pastores adventistas envolvidas ali. E depois eles vão dizer, não, nós organizamos essas reuniões, sim, organizamos, somos líderes ali, mas não quer dizer que a igreja está unindo. Nós estamos ali, organizando essas reuniões. Sim, nós somos secretário-geral. Olha que honra, um adventista é o secretário-geral da União das Igrejas Mundiais. Que honra estar aí. A igreja não, nós que estamos ali. Mas quem é ele? Diretor do departamento religioso, trabalhando juntamente com Ted Wilson, que é o presidente da igreja. Aí você vê uma linguagem dupla, uma linguagem que você não sabe se é
Se é preto ou branco, ou se é uma mistura dos dois, os cavalos malhados. Nem frio, nem quente, nem mundano completo, nem um católico completo declarado, nem um adventista completo. Aí está lá no meio termo, participando, promovendo essas reuniões, curando a ferida. Curando, infelizmente, nós participamos da cura da ferida. E como sinal disso, que a ferida ia ser completamente curada, Deus deu o sinal através de Mussolini, restaurando o poder temporal do papado no mesmo ano que chegou a última mensagem, 1929. Igual como sinal que o papado tinha recebido a ferida através da reforma, da poderosa mensagem da reforma, Berthier foi lá, levou o papa cativo, mas antes de receber essa ferida, o papado reinava como soberano, colocando reis, tirando reis, colocando reis, tirando reis. Mas através da reforma, o papado ficou enfraquecido, tão enfraquecido que um simples general Berthier, nem precisava de Napoleão ir lá, mandou um general e levou o papa preso. Sinal que o papado foi enfraquecido, foi debilitado, foi ferido. Então são dois eventos que marcaram o cumprimento desses versos, verso 3 e 4. Então tem que ser dois eventos para a cura: restabelecimento do poder temporário e um repúdio, uma rejeição contra o protestantismo, as igrejas protestantes se unindo ou pedindo perdão e indo de mão dadas com o papado. Dois eventos. E eu sei que vocês podem também até duvidar, dizendo que não é assim, que não vai ser assim. Não é que não vai ser assim, já está sendo assim. E todo mundo se maravilhou com a besta. Sabe que esse todo mundo nós estamos incluídos? Se a igreja do Senhor tivesse se mantido separada do mundo, com a cortante mensagem da reforma, denunciando os abusos do papado, falando o que as igrejas protestantes vão fazer logo à continuação, no decorrer da história, logo eles vão fazer isso, essas igrejas. Se a igreja mantinha isso vivo, a ferida mortal estaria viva na cabeça do papado até hoje. Mas viu uma das suas cabeças como ferida para a morte, e sua ferida mortal foi curada, e depois que foi curada, todo mundo, adventista, protestante, católico, todo mundo se maravilhou após a besta, todo mundo, celebrando tudo que a besta celebra. Até tendo medo do que a besta tem medo. E temos o Covid para isso. Quando vejo isso, todo mundo tremeu. Todo mundo ficou mijando nas calças. Meu Deus. Vamos morrer. O medo do mundano foi o mesmo medo do adventista, do protestante, do católico, do ateu, todo. Do mesmo medo, o mesmo pavor. Foi assim. Todo mundo com medo. Vamos morrer. Depois venha com a solução. A solução é essa aqui. E todo mundo, as igrejas promovendo. É a solução. Agora estão começando a descobrir que a solução não foi bem assim. Quando a própria palavra de Deus, o Espírito de Profecia, dava a solução, os 8 remédios naturais. Prepara teu corpo e o vírus não ia te afetar. Prepara teu corpo. Mas quem falava desses remédios? Você viu alguém falando, defendendo esses remédios? Gente, não! A solução é essa aqui. Temos escrito aqui, está aqui. Não. Vão nas igrejas adventistas, por favor. E vai receber a sua imunidade contra... Porque eles tinham medo de usar a palavra vacina. Vai lá nas igrejas para se imunizar.
As portas das igrejas estão ali. Inclusive as igrejas lá nos Estados Unidos, inclusive a Associação Geral, a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia recebeu dinheiro do governo durante o Covid, de que o Covid fez falência lá. Igreja da Reforma Adventista, então eu tinha toda a lista ali, tinha um site que mostrou quantos eles receberam, quais são as igrejas, quais são os corpos, as corporações religiosas. Por isso, claro, quando o governo veio, já que molhou a mão com dinheirinho, com certeza você tem que ir de acordo com o que o governo diz. Lá nos Estados Unidos, que foi assim, no Brasil talvez foi diferente, né? Sim. Eu tinha a lista de quantos eles receberam, os milhões que eles receberam. Ou seja, em menos de um ano, a igreja com mais de 150 anos tomando dízimo e oferta, uma das mais ricas do mundo, entrou supostamente em falência para receber dinheiro do governo para pagar os pastores, quando os pastores têm que ser mantidos pelo santo dízimo. Isso foi um escândalo em 2021, quando eu vi essa lista de todas as igrejas. E qual foi o motivo? Que foi poucos dízimos e tal, a igreja entrou em problemas e tal, financeiro, não tinha como pagar os pastores, então tive que ir lá no governo para receber dinheiro do governo para pagar os pastores. Em poucos meses a igreja entrou em falência. Imagina o que vai acontecer quando sair esse decreto, irmão, quando a Terceira Guerra Mundial. Imagina, irmãos. Me diga você. Me diga você. Terceira Guerra Mundial que vai. O mundo vai entrar em falência. Não nós, o povo de Deus. Não. O reino vai ser estabelecido. O reino vai ser o mais glorioso de todos os reinos, de todos os países, enquanto os outros estarão em derrota, em falência, e a igreja do Senhor, vencendo para vencer, vai florescer. Mas antes de entrar nessa fase, você vai ver quem é quem. Quando as igrejas entrarem em falência, Terceira Guerra Mundial, a fonte vai ser cortada, a fonte do dinheiro. Oh, meus queridos. Sim. E eles adoraram o dragão. Adoraram o dragão, verso 4. Que dera poder à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra nós? É isso que eles estão dizendo? Quem pode nos deter? Olha só nosso sistema de ensino religioso. Olha como nós infiltramos todas as igrejas. Todas elas estão infiltradas por nós. Quem pode guerrear contra nós? Porque o que nós falarmos ali é o que vai acontecer. Nós infiltramos os governos também. Os governos obedecem aos nossos ditames. Eles obedecem. E as igrejas, as faculdades teológicas estão nas nossas mãos. Quem pode guerrear contra nós? Quem pode fazer guerra contra nós? Mas qual é o contexto? Primeiro, a ferida mortal tem que ser curada, e o mundo se maravilhou com a besta, e adorando o dragão, que deu poder à besta. Você vê que o dragão é o dragão e a besta é a besta. O dragão está lá no 12, a besta está lá no 13. E adoraram a besta. Isso é sério? A adoração à besta de forma literal ou de forma implícita? Dando homenagem à besta. Será que você dá homenagem à besta com o dia de Tammuz? O nascimento de Tammuz de 25 de dezembro? Que tipo de homenagem você está dando à besta? Sabendo que 25 de dezembro não tem nada a ver com o nascimento de Cristo, pelo amor de Deus. Isso vem da besta. Mas todas as igrejas e todo o mundo com a época mais linda, adoração. Adoração a quem? Bom, não sei. Não sei quem eles estão adorando. A Bíblia diz que eles estão adorando o dragão. Adorando a besta. Dizendo que é semelhante a nós. Uma coisa que fiquei bem assim chocado em 2017, quando li os livrinhos do doutor Padre Ribeira, ex-padre jesuíta, que dizem que eles infiltraram todas as igrejas protestantes, inclusive a nossa. Todas. Infiltraram, colocando os seus peões ali. Os peões, os agentes. Sim.
cumprindo Apocalipse. Ele tem razão. Cumprindo Apocalipse 12:15. O dragão lançou água da sua boca. E depois de lançar água para carregar a mulher, e no 13, o dragão mesmo está dizendo: quem pode guerrear contra nós? Quem pode nos enfrentar? Olha, somos fortes. Dominamos as mentes das massas. Dominamos a mente dos teólogos. Colocamos professores, agentes nossos, nas faculdades teológicas. E o que nós passamos para ele é isso que eles têm que falar. E se eles falarem alguma coisa contrária à nossa ordem, serão tirados do hall de pastores, porque não são dignos de ser pastores, seguindo a consciência deles, porque venderam a consciência para nós. Venderam a consciência. Alugaram a consciência para nós por alguns anos. E depois do aluguel, alguns teólogos se recapacitam, recobram, fazem algumas coisas de reforma, falam alguma coisa. Outros nem se recobram, ficam ali, alugado, vendido ao sistema da besta. É isso que diz o verso 4. É isso que diz o verso 4. Depois que a ferida foi curada, a besta falou isso. Não só a besta, o dragão. Quem? Porque é plural, né? É plural. Quem é semelhante à besta e quem é capaz de guerrear contra ela? Dizendo, somos fortes, dominamos as igrejas, dominamos as empresas, dominamos as organizações, dominamos tudo. Quem pode guerrear contra nós? Mas, não se engane. Os 144 mil vai guerrear contra vocês e vão vencer vocês pelo sangue do Cordeiro, igual no passado, através da perseguição, os discípulos venceram o dragão. E agora, com o selo dos 144 mil, o selo da imortalidade, não mais morrerão. Vão vencer Satanás, vão vencer o dragão e vão vencer a besta durante o decreto dominical. Vai vencer, vai vencer. Amém por isso? Foi dada a ela uma boca falando grandes coisas e blasfêmias, e poder dado a ela para continuar por 42 meses. Isso é a Idade Média. Passou. E ela abriu a boca em blasfêmia contra Deus, é igual que está fazendo até hoje, em blasfêmia, blasfemando, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos e vencê-los durante tempos e metade de um tempo. Vencê-lo no passado, né? E foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. É o mesmo texto que está em Daniel 7, verso 25. E os santos foram entregues nas suas mãos. Mas agora, com o selamento dos 144 mil, os santos não serão mortos ou vencidos, os santos vão... Miguel se levanta durante o terrível tempo de perseguição, tal como nunca ocorreu antes. Miguel se levanta e Satanás será totalmente derrotado. Totalmente. Sim, sim. Totalmente derrotados. E todos que habitam na terra adorarão. Adorarão que é a besta? Cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Veja, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Aquele cordeirinho que Adão e Eva mataram, que Adão teve que matar para pegar, né, para fazer túnica, né? Simboliza assim o Cordeiro de Deus. Então, o dragão estava lá no início, o Cordeiro estava lá no início e a igreja estava lá no início. Olha só que harmonia. A mulher estava lá, a igreja. O Cordeiro estava lá também? Sim, foi morto lá. Quem não estava lá? A antiga serpente que é o dragão. Tudo no início. Tudo no início. Se algum homem tem ouvido, se você tem ouvido, hello, alguém tem ouvido aqui? Ouça. Porque tem pessoas que têm ouvido e não ouvem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Se alguém tem ouvido, é uma repreensão branda. Se alguém tem ouvido, ouça. Porque tem muitos que andam com 2 ouvidos grandes ali, mas não querem ouvir nada. Até Ezequiel 9 acontecer e vai levá-los todos mortos. Por rebelião contra Deus,
e por adorar, por dar homenagem a Satanás. Eles têm ouvido. Muitos são adventistas do sétimo dia, têm ouvidos, têm a Bíblia, têm o espírito de profecia, mas eles adoram a Satanás. Têm ouvidos, mas não querem ouvir. Irmão, estude. Não queremos. Cumprindo. Verso 4. Adoraram o dragão que dera poder à besta e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? Quem pode nos vencer? Olha, temos as melhores faculdades, os melhores hospitais, temos isso, temos aquilo, PhD em teologia, mestrado em teologia, somos ricos e abastados. Quem pode vir contra nós? Não tem ouvido. Não tem ouvido. Pode falar desde agora até 2020, 2040, 2050. Eles morrem sem ouvir nada. Mas os fiéis têm ouvido. Os fiéis. Verso 10. Aquele que leva a cativeiro irá para cativeiro. Aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Viu? Roma usou a espada da palavra de Deus para dizer que não é para, tem que confiar somente neles, confessar os pecados a eles, não é para ler a Bíblia, porque quem pode ler a Bíblia somos nós que tem que ler para vocês e interpretar para vocês, porque somos os bispos do Senhor. Eles usavam a Bíblia para matar, perseguir, proibir o povo ler a própria palavra de Deus. Sabe, já pensou? Mas a própria Bíblia, a própria espada que eles combatiam, tornou-se uma espada de 2 gumes que cortou eles em pedaços. E depois, o general Berthier levou esse ímpio para cativeiro e morreu lá na França. O ímpio, servo do diabo, morreu lá na França, cumprindo a profecia. Na segunda parte, vamos terminar aqui, vamos ver a besta de 2 chifres, passando para o capítulo 14. Capítulo 14 que vai ser muito bom. Um sábado, se Deus permitir, estudaremos essa parte. Essa é a mensagem, irmãos. Que Deus tenha misericórdia. É isso que eu posso dizer. Que Deus tenha misericórdia, porque está gravado para vocês ouvirem quantas vocês quiserem. Mas mensagem de vida para vida. Não caem na heresia. A ferida foi a reforma protestante, a espada. A própria espada que Roma usava para fazer a Inquisição. Aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. A espada cortou ele. General Berthier levou ele para cativeiro. Morreu lá. Foi ferida pela espada. Bíblia. Não foi ferida pelo um chifre, que é o poder civil. Não sei como que os irmãos, as pessoas têm a Bíblia na mão. Diz assim que os chifres é o poder civil. Poder civil, poder político, chifre. Berthier não foi um papa, não foi um protestante. Berthier não foi um pastor. Foi um poder civil. Então a espada ali, do verso 3, é que ele feriu a besta com a espada. O protestantismo, ele não vai deixar isso bem claro. Mas como eles se uniram com o papado, todos unindo, pedindo perdão, eles tiveram que mudar, esqueceram dessa parte ali, ó, fecharam os olhos. Agora é Mussolini. Toda a honra agora foi Berthier que deu a ferida e depois Mussolini em 1929 curou a ferida. Aí o povo sendo enganado, engolindo heresias. Foi a reforma protestante e depois Berthier. E quando rejeitamos a última mensagem, Mussolini devolveu o poder temporal ao papado e depois união das igrejas. Todos unidos. E dá uma vergonha ouvir pastores da nossa igreja dizendo: ai, que honra, nós que lideramos essas organizações ecumênicas, esses concílios mundiais das igrejas, que honra, fomos escolhidos. Fomos escolhidos, aí porque escolhem eles?
Porque aqueles que os escolhem sabem muito bem quem são eles. Sabem muito bem quem são eles. Então, escolhem eles, botam lá para nos envergonhar, zombar de nós, que temos o grande conflito, que temos ele que diz não é para participar, porque eles vão se unir para depois fazer o decreto. Satanás zombando da igreja adventista, zombando da igreja adventista, zombando de Illinois e dizer, olha só o que fiz. Olha só o que fiz. Eu peguei de vocês mesmo, coloquei ali, ó. Coloquei ali, ó. Ali. São eles que estão liderando. Com o grande conflito na mão que condena. Cumprindo o verso 4. Adoraram o dragão, que dera poder à besta, e adoraram a besta. Prestaram homenagem à besta. Dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode fazer guerra contra ela? De tão forte que é. Misericórdia mesmo. Ezequiel 9 vai começar. Passai pelo meio da cidade. Ezequiel 9, verso 4 a 6. Com essas palavras finalizo. Eu sei que é um estudo muito longo. Eu prometi que ia ser longo. Passai pelo meio da cidade. Ezequiel capítulo 9, verso 4 a 6. Uma profecia que ele não diz, temos que ler de joelho diante de Deus. E que os teólogos, na sua maioria, nem todos, mas na sua maioria, dizem que não tem nada a ver com a igreja do Senhor. Mas o Espírito de profecia diz, temos que ler de joelho porque vai se cumprir a letra. O que diz a profecia? Passai, ó Senhor Deus, tem misericórdia. Passai, vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio, inclusive essa abominação que vocês estão ouvindo. Homens com o grande conflito na mão se gabando de ser secretário mundial das organizações ecumênicas. E publicam, fazem vídeos, e o povo dá like. Amém, a igreja adventista está sendo honrada. Que alegria, que honra. Honra? Eu gostaria que um desses ali começasse a ler o grande conflito e dizer, ó, Babilônia é isso aqui. Babilônia é purgatório. Babilônia é adoração no domingo. A Babilônia é a imortalidade da alma. Babilônia é comer carne de porco. Babilônia é isso e aquilo. Na hora eles seriam tirados. Mas como vão lá para, né? Sabe que a agenda deles, né? Você sabe a agenda. Vão lá para seguir o rumo lá da besta, dando homenagem à besta. Sim. Andando de mão dada com a besta e depois diz assim, ai não, a igreja adventista não fazem parte não. Mas eles estão lá liderando, né? Quem são eles? Não são católicos, não são, aparentemente são adventistas, né? Batizados, são pastores. O que você faz aí se a igreja não faz parte? O que você faz aí liderando? Liderando e com a aprovação do Ted Wilson. O que você faz aí? Sabe o que, meus queridos? É a história do sapo na panela de água, né? No fogo. A água estava fria e ficou morna. Fica um pouquinho morno. Aí o sapo lá nadando. Ficou um pouquinho mais quente. O sapo lá nadando. A igreja não faz parte. A igreja não faz parte. E os bobos acreditam, né? Ah, é verdade, porque não foi votado. Mas quem está ali são grandes líderes nossos, né? Estão ali. E o sapo nadando. Aí quando a água virou que foi vendo, o sapo já foi fervido, cozido lá dentro. E é assim que Satanás usa o povo. Um povo adormecido, não sabe para onde vai, né? Com os olhos carregados de sono. Para onde vai? Vai lá cair no buraco. Estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Ezequiel 9, verso 4 diz: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que estão feitas em seu meio. E aos outros disse-lhe ele ao meu ouvir: e de vós, através da cidade, a igreja. E ferir significa matem.
É forte? Sim, é forte. Um castigo tão forte é porque a apostasia é demais. Esses caras estão zombando da igreja do Senhor. Eles estão zombando da nossa inteligência, achando que somos burrinhos e tolos. Sim. O grande conflito na mão, ele não é como profetiza, que diz não é para participar, eles vão lá, não somente participam, tornam-se líderes na apostasia. E depois fazem videozinhos dizendo, a igreja não é membro, a igreja não participa. Não participa? E o que vocês fazem aí? Eles zombam da nossa inteligência, acham que somos, sei lá, lelé da cabeça, é? Ide após ele através da cidade e ferir, ou seja, matem. Não poupe vosso olho, nem vos compadeçai. Não tenham pena. Esse povo que está ali, zombando de mim, não é meu povo. É a inundação do diabo. De Apocalipse 12:15. É o diabo que colocou eles lá. Sim, lógico, a igreja não é Babilônia. E por não ser Babilônia, o zelo de Deus para a igreja adventista é muito maior, porque lá não é Babilônia. Imagina se Deus cuida. Escuta aí, meus queridos. Escuta, você que é adventista. Imagina que Deus cuida daqueles irmãos que ainda não são da igreja adventista. No alto clamor vai dizer, sai dela, povo meu. Aqueles que estão na Babilônia. Para vir fazer parte da igreja adventista triunfante. Então imagina o zelo que ele deve ter pela igreja adventista que vai receber os outros, o povo de Deus que está lá nas outras igrejas. Imagina o zelo que Deus tem com essa igreja. E imagina o ódio e a raiva que Satanás tem contra essa igreja, colocando uma multidão de falsos profetas, de joio, para neutralizar e destruir essa igreja, para que na hora certa não haja o alto clamor, não haja a grande multidão e que todo vá por água abaixo. Sim, que todo vai assim como aconteceu lá, com essa inundação triste lá de Rio Grande do Sul. Para que todo mundo pereça. Então Deus vai falar para os anjos, não tenham pena, mas Senhor, é um velhinho, é um idoso. Sim, eu sei. É o jogo de Satanás porque não quer nada. Está na minha igreja para me escandalizar e zombar de mim. Mas Senhor, e o bebê? Vamos no verso 6. Matai totalmente velhos, número 1. Jovens, número 2. Donzelas, virgens, né? Número 3. Crianças pequenas, número 4. E mulheres, número 5. Ou seja, os 5 anjos com armas destruidoras vai matar todos aqueles que não têm o selo de Deus na casa de Deus. Sabe o que fazem esses homens agora? Estão querendo dizer que somos nós, da mensagem da vara, que vamos matar os irmãos adventistas. Olha só, como eles estão provocando a Deus. Eles estão zombando de Deus. Eles sabem que nós não pregamos isso. Eles sabem. Esses caras são descarados mesmo. Desculpa a palavra. Eles sabem que nós não pregamos isso. Mas para botar medo nos irmãos e não estudar, eles pegam um microfone e vai falar lá na frente. Diz, cuidado com esses caras aí que vão matar vocês. Quando é Deus que vai fazer a destruição. Começando pelos mais experientes, aqueles que têm o grande conflito na mão. Tem um grande conflito, tem Ellen White, tem a Bíblia, tem Apocalipse 13 na mão. E zombam de Deus, zombam da igreja, zombam da nossa inteligência, achando que somos burros, para fazer toda essa heresia lá na frente de nós e depois fazem videozinhos para tentar se desculpar. Os mais experientes. Não podia ser diferente porque Satanás que colocou eles lá. Por isso Deus vai falar ao anjo, não é meu povo, não tenha misericórdia. Não tem misericórdia. Mandei mensagem para eles, eles não queriam. Mandei Ellen White, não queriam Ellen White, mas usam Ellen White na semana de mordomia. Usam muito Ellen White na semana de mordomia. Então eles sabem o que eles fazem. Usam Ellen White quando convém, quando não convém, joga fora. Então mata velhos, jovens. Matai totalmente, não parcialmente. Ou seja,
não vai escapar nenhum joio na igreja adventista. Nenhum joio. Matai totalmente velhos, os mais experientes, os jovens, que são os mais, que poderia colocar tempo para estudar, mas não estão nem aí, as virgens, as crianças que dependem das mães, e as próprias mães, as mulheres, que não são selados. Que não são seladas. Não são seladas, então os bebezinhos que dependem delas, por ser mães irresponsáveis, não espirituais, não oram, não estão nem aí pela vida espiritual delas mesmas, nem pela vida espiritual das crianças, então, infelizmente, serão mortas, tanto elas como as crianças pequenas. Oh, irmão, pelo amor de Deus, que cruel, que horror. Bom, está escrito, né? É duro, sim. É duro. Deus tem que cortar o câncer. Mas veja a ordem agora. Veja a segunda ordem. Primeira ordem, vai lá, matem aqueles que não são selados. Mas não chegueis perto de ninguém, de nenhum homem sobre o qual estiver a marca do selamento, né? E começai pelo meu santuário. Vai lá, começa na igreja, começa na cúpula, vai na associação geral, aqueles zombadores, vai lá. Que zombam de mim. Vai lá, começa lá no santuário. E eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. E parece que os anjos, talvez, isso agora é uma opinião minha, tá? Uma opinião minha. Estavam assim, por isso no verso 5 diz, não tem pena, parece que os anjos estavam olhando a situação. E Deus reforçou a ordem no verso 7, reforçou. E ele, o Senhor, lhes disse, profanai a casa, enchei os átrios de mortos, vai adiante. E eles foram e mataram na cidade, na igreja. Como assim profanai a casa? Quando a matança começar lá no Washington DC, lá nos homens anciãos que estão diante da casa, matando os infiéis lá, a notícia vai correr no mundo inteiro. E muitos que não foram selados correrão pelas igrejas, para as igrejas, para fazer um jejum improvisado, um culto improvisado, querendo dizer, Senhor, 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 por favor, tenha misericórdia, somos o povo teu, guardávamos o sábado, devolvemos dízimo durante 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos. Olha, Senhor, o que está acontecendo lá? Tenha misericórdia. Será que essa profecia de Ezequiel 9, desses fanáticos davidianos, será que está se cumprindo? Nós não acreditávamos, porque o pastor dizia que eles eram separatistas, que eles estavam nos tirando da igreja, que eles eram servos de Satanás. Nós não ouvimos. Agora, Senhor, é verdade, isso vai acontecer, já está começando a acontecer. Por favor, tenha misericórdia de nós. Muitos correram nos templos, nas casas do culto. Daí, como era proibido de entrar com mortos no santuário, como está na Torá, né? Não podia entrar com mortos ali. Daí vem a ordem. Ele lhes disse, profanai a casa de culto. Enchei os átrios, até os recintos, os arredores. Enchei lá de mortos. Vai! Os anjos talvez não queriam. Mas a ordem foi terrível, foi dura. Vão adiante. E depois eles foram e mataram na cidade. Esse é o capítulo que ele mais diz que todo adventista tem que ler de joelho. E esse mesmo capítulo que os falsos pastores dizem para você não ler. E logo vai acontecer o verso 7. O verso 6 começa lá em cima. Nas uniões, divisões, aqueles homens anciãos, cabelos brancos, com 50, 40 anos na igreja, mas não zelaram para o bem-estar espiritual do povo, não ligaram para nada, não advertiram o povo e, aliás, perseguiram aqueles que estavam pregando a mensagem. A destruição começará por eles primeiro. Eles vão ser os primeiros a cair.
Ezequiel 9:6. Alguém pode dizer, você está ameaçando a gente? Vamos processar você. Eu não estou ameaçando vocês, da divisão, da união, etc. Não. Ezequiel 9 diz que vai começar lá, que estão diante da casa, né? Diante da igreja. E ele não diz para ler de joelho. Se você acha que isso é uma ameaça, então façam o que vocês quiserem. Mas não vão calar minha boca. Não vão calar a boca dele, não é? Já morreu, mas os livros dele estão ali. Estão ali os livros. Não vão poder calar a boca de Ezequiel, que morreu 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, que está no pó, esperando o bendito dia da ressurreição. Vocês não vão calar Ezequiel. E tampouco vai querer calar minha boca, mesmo que eu morra. Outros surgirão para defender a verdade santíssima. Outros surgirão. E Ezequiel 9 vai cumprir sim. E os apóstatas que estão a cargo da igreja do Senhor, esses líderes frouxos que zombam de nós, zombam de Jesus, fazem descaso ao grande conflito, que diz não é para participar dessas reuniões que vão preparar o decreto dominical. Primeiro, eles vão usar união, amor, em pontos não discordantes, ou em pontos convergentes. E depois, eles vão fazer o decreto. Imagina um pastor lá da igreja do Senhor, estando lá, participando nessas reuniões. Verso 8. E sucedeu que, enquanto eles, os anjos, os estavam matando, e fui deixado cair sobre minha face, e clamei e disse, Senhor Deus, tu destruirás todo o remanescente de Israel. Então essa profecia é para o remanescente. O remanescente, o resíduo. Todo o resíduo de Israel, derramando tua fúria sobre Jerusalém. E então ele me disse, ele quem? O Senhor. A iniquidade da casa de Israel e de Judá, ou seja, as 12 tribos, Judá e Israel, aqui as 12, né? Aquele povo cego diz que isso foi na destruição de Jerusalém. Não sei como eles vão interpretar o verso 9, porque o verso 9 diz a iniquidade da casa de Israel e de Judá, que tem as 12. Lá na destruição de Jerusalém, por Nabucodonosor, era só Judá. Na destruição de Jerusalém por Roma, era só Judá. Aí não tinha Israel. Não tinha as 10 tribos. As 10 tribos estavam já destruídas ou desarraigadas no ano 722 ou 21 a.C. Mais de 100 anos antes que Ezequiel recebesse a visão. Então não tem nada a ver com passado. Isso é uma coisa para agora. Ele não diz que para ler de joelho. Por que vai ser tão terrível? Porque a iniquidade da casa de Israel e de Judá, ou seja, as duas casas onde vão ser selados 144.000, é excessivamente grande. E visto que o selamento de Ezequiel 9, de Apocalipse, o selamento dos 144.000 de Apocalipse 7 é o mesmo evento de Ezequiel 9, é lógico que é algo profético, não algo histórico, como falsos ensinadores estão enganando o povo de Deus, enganando o povo, são enganadores descarados, mentirosos. A casa de Israel e Judá não é coisa do passado, é algo que vai acontecer. Ezequiel escreveu isso depois que as 10 tribos foram já dispersas. Então não tem essa profecia não é destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. O verso 9 prova isso. Ellen White, que tem o mesmo espírito de Ezequiel, vai dizer, olha, é algo profético. É o mesmo evento de Apocalipse 7. É o mesmo. E o evento de Apocalipse 7, que é o salamento dos 144.000, é ainda futuro, né? Como pode ser do passado? É que as pessoas mentem descaradamente. Eles mentem. Eles enganam sabendo. Não são bobos. Enganam sabendo. Ele não diz que não. Eles leem. Provei, mostrei. Ele não diz para ler de joelho. É só sair da sala, eles divulgam boatos. Ei, cuidado com esse povo ali. Povo, cuidado. Cuidado com ele, não é? Só pode ser, né? Por que tem tanta abominação? Sabe por quê? São quase 10 horas.
Por que tem tanta abominação? Sabe por quê? Veja o verso 9. A abominação, a iniquidade é excessivamente grande. A terra está cheia de sangue. E a cidade, a terra cheia de sangue, destruição todo lado, né, no mundo. E a própria cidade, que é a igreja, e também está cheia de perversidade. Porque eles dizem, tanto aqueles mundanos, como aqueles ímpios na própria cidade, na igreja, eles dizem: o Senhor abandonou a terra. O Senhor não vê. Por isso eles fazem e desfazem, eles mentem na cara dura. O Senhor não está vendo, não. Ele não te falou, mas tá. Ele não te falou sim, mas nós não cremos assim. Tá, tudo certo. Vocês não creem assim, né? Ezequiel 9, verso 9. O Senhor abandonou a terra. O Senhor não vê. Ou seja, pode mentir, pode adulterar, pode roubar, pode perseguir, pode dizer que aqueles que pregam essa mensagem são separatistas, inimigos da igreja. Cuidado com eles, eles vão matar vocês. Eles sabem que isso é mentira. Nós nunca pregamos isso. Nunca. E o Espírito de Profecia nunca falou que a matança de Ezequiel 9 vai ser feita por adventistas, por seres humanos. O Espírito de Profecia diz no Testemunho para Ministros, página 47, a obra de separação é feita pelos anjos de Deus. Ele não está usando as próprias palavras de Cristo em Mateus capítulo 13. Os ceifeiros são os anjos. E esses caras, eles sabem muito bem o que ele diz, o que a Bíblia diz. São os anjos do Senhor que vão fazer a destruição dos ímpios na sua casa, não nós. Mas para botar medo, para que o povo não estude e não se prepare e escapar o juízo, porque são cruéis. São cruéis. E o povo, para que o povo não escape, vem com a mentira. Cuidado, são separatistas. São psicopatas. Vão matar vocês. Aqui está a mensagem, irmãos. Eu sei que alguns vão rejeitar, vai dizer que é muito duro, esse cara tem ódio. Eu tenho ódio, ok. Só no dia do juízo, aqueles que escapam por dar ouvido à mensagem que eu estou pregando, Bíblia e o Espírito de Profecia. Aqueles que escapam, eles vão procurar esse neguinho. Cadê esse neguinho? Cadê ele? Quero dar um abraço nele. Obrigado, Senhor. Obrigado. Senhor, obrigado. Escapei. E naquele grande dia, aqueles que estão me perseguindo e perseguindo todos aqueles que estão nessa mensagem, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, Angola, Moçambique, aqueles que não vão ser selados, eles vão dizer assim: puxa vida, Senhor, esses caras tinham razão, e nós ouvimos nossos pastores que diziam que não, olha só. Aí sim você vai ver. Hoje eu estou falando assim, querendo despertar vocês, para pelo menos, através da minha voz, acordar alguns que estão dormindo. Porque eu sei que muitos que estão contra a mensagem, eles têm a mensagem na mão. Eles sabem. Muitos. Mas mentem na cara dura. Ouviram? Apresentei. Está nas redes sociais. Fui lá, fiz estudo lá. Juntamente com o irmão Sidney, como testemunha, entreguei a mensagem na mão deles. E depois saíram a falar boatos. Pegaram o santo dízimo do Senhor, santo dinheiro sagrado, suado de pessoas que trabalham, torrando farinha, vendendo docinho na rua, recebendo Bolsa Família. Eles pegam esse dinheirinho suado dos pobres irmãos para fazer um livro para atacar a mensagem do Senhor, falando um monte de mentiras que não sem pé nem cabeça. Aí você vai dizer que são pessoas inocentes? Não são inocentes, porque Deus não mata inocentes. E a destruição começará por eles. Se fossem inocentes, Deus não faria isso. Já se sai pelo meu santuário, e eles começaram a destruir pelos homens anciãos que estavam diante da casa, diante da igreja. Aí você vai dizer: são inocentes? São inocentes, usando o santo dízimo para combater a mensagem de Ezequiel 9 e falando todo tipo de boato, de bobeira sobre a mensagem,
para botar medo nos irmãos, e os irmãos realmente eles não querem saber, eles fogem. Eles fogem, eles correm. Eles correm. Que Deus tenha misericórdia, são mais de 10 horas agora. Antes de fazer os comentários, vamos fazer uma oração e depois faremos os comentários com os irmãos. Faremos uma oração.